transmitindo. Ótimo. Bom, vamos a começar. Boa tarde, pessoal, a todo mundo que está aqui presente, prestigiando aqui a palestra da Luciana. Esse aqui é um seminário que está sendo organizado pela disciplina de tópicos avançados, com o tema mudanças climáticas. Nós tínhamos a ideia de visitar o Centro de Ciência do Sistema Terrestre, mas as datas não coincidiram, mas o centro amavelmente ofereceu essa palestra, né, a Luciana, para poder estar passando informações tão importantes no que se refere ao desmatamento na Amazônia. E a gente conseguiu também juntar esse seminário com uma das atividades do Laboratório de Integração de Sistemas Ambientais e Urbanos da Universidade Federal do ABC, e conseguimos encaixar na atividade conversando sobre pesquisa e ciência. Então, a gente, né, abriu para todos, né, abriu para todo o curso de pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental, e deu certo. Agora estamos com a Luciana e vou fazer uma breve apresentação da Luciana. A Luciana é pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é professora da pós-graduação do Centro de Ciência e Sistemas do CST, né? Ela é coordenadora do Laboratório de Gases de Efeito Estufa, ela é coordenadora de muitos projetos relacionados, né, à captura de carbono, tanto nos Estados Unidos. O currículo dela é muito extenso, né, então eu vou deixar que ela se apresente, e estamos aqui muito ansiosas, né, por saber das pesquisas, né, que ela realiza junto com o grupo, né, do laboratório. Então, sem mais, eu vou passar para a Luciana, para ela continuar se apresentando e passar para nós os resultados que ela e o grupo estão desenvolvendo, as pesquisas no Laboratório de Gases de Efeito Estufa. Muito obrigada, Luciana, por estar aqui com a gente, e agora deixo com você. Bom, em primeiro lugar, eu que agradeço a oportunidade de compartilhar com vocês. A gente faz ciência para a evolução da sociedade, né? E se a ciência fica guardada, não cumpriu sua função, né? A gente trabalha tanto para poder contribuir e socializar o que a gente aprende, né? Compartilhar com a sociedade, com a comunidade científica, mas o assunto das mudanças climáticas e da Amazônia tem que ser compartilhado com toda a população, né? Com todas as pessoas, porque nós estamos falando do futuro da humanidade. Então, a oportunidade de estar compartilhando isso é maravilhosa, quem agradece sou eu. Em segundo lugar, eu queria dizer que tem inúmeras linhas de pesquisa no CST. Então, queria convidar vocês para realmente irem lá, conversar com outros docentes. Aqui vocês vão experimentar uma linha de pesquisa apenas, mas tem inúmeras outras linhas de pesquisa lá. Então, não deu certo aquele dia, mas tenta, na verdade, a sugestão para que fosse um outro dia, para vocês também poderem visitar o LIT, que é o laboratório que trabalha com satélite, que também é interessante de vocês visitarem. Então, vocês fazem uma coisa conjunta e aproveitam bem o dia. E aí vocês vão poder conhecer nosso laboratório de gás de efeito estufa quando for. Tá bom? Bom, então deixa eu contar para vocês o que a gente já aprendeu sobre a Amazônia, né? Bom, então, nós publicamos um artigo em julho de 2021, que é um artigo que está em 4.800, o altímetro dele. É impressionante o impacto que teve, porque a mensagem foi que a Amazônia não é mais um sumidouro de carbono. Isso realmente chocou o mundo, e é realmente uma notícia chocante, né? Mas esse daqui já é um outro artigo que a Nature está meio atrasada em publicar, porque ele traz novidades daquilo, e eu vou apresentar os dois para vocês,
tá? Então, basicamente, né, a ideia número 1 da nossa pesquisa era entender qual o papel da Amazônia no balanço global de carbono. Afinal de contas, a Amazônia é uma fonte ou é um sumidouro de carbono? Né? Porque você pega um estudo aqui, um modelo aqui fala que é... Bom, a maioria dos modelos fala que é sumidouro de carbono, tá? Por isso que foi tão chocante o nosso artigo, porque a maioria continua dizendo que é um sumidouro. Por quê, né? Bom, é importante dizer que essa é a primeira vez que nós temos medidas diretas de CO2 na atmosfera, como a gente faz com o avião, eles representam a floresta amazônica. Bom, vamos ver um pouco. Nós estamos falando da Amazônia. A Amazônia representa mais de 50% da floresta tropical no mundo. Desculpa, gente. O rio Amazonas deságua em torno de 20% da água doce no planeta, tem de 10 a 15% da biodiversidade do planeta. Agora, além de tudo isso, a Amazônia joga na atmosfera vapor de água quase comparável ao volume de água que o rio Amazonas joga no oceano, que é 20% da água doce no oceano. Então, assim, é um chafariz, imagina o planeta. Nós estamos falando de um chafariz de vapor de água gigantesco, que é lógico que faz a diferença no mundo. Então, vamos ver essas coisas. Bom, primeiro dizer que nós temos um processo intenso, né, em termos de tendência de uso e ocupação da terra no Brasil. A gente vinha muito bem combatendo desmatamento, então é possível combater. O desmatamento só subiu, porque isso era o que se pretendia, né? Então, assim, se desmantelou as estruturas que tinham, as leis, os regimes, para controlar o desmatamento. E começou com a reforma do Código Florestal. E aí tem um cara horroroso, Aldo Rebelo, por trás dessa história, que fez parte do Ministério da Dilma, e foi ele que conduziu em 2012 a reforma do Código Florestal, deu um grande perdão aos crimes ambientais e ainda deu 20 anos para cada propriedade rural se adequar à lei. E aí, devagar, retomamos o desmatamento. 2016, o golpe da Dilma também tinha por trás o agronegócio, onde o desmatamento teve um bom impulsionamento, e depois, né, que foi esse período aqui, esses 3 anos, e depois a gente começou a saga do governo passado, que foi, assim, realmente um horror de desmatamento. E aqui está então a gente vê que daqui para cá já está em 144 o aumento de desmatamento na Amazônia, e a gente vê que o aumento das queimadas está em 44. Bom, então, primeiro, eu queria dar uma ideia de escala para vocês. Dependendo da estratégia de coleta, aquilo que aquela coleta vai representar muda. Em atmosfera, quanto mais alto você coleta, maior é a área que está sendo representada ali. E é por isso que a gente usa a estratégia de coletar com avião. Então, nós temos coletas em 4 locais. A gente começou aqui, o aviãozinho sofreu um acidente, tivemos que mudar para cá. Aqui teve em 2020, teve um outro acidente e a gente acabou, agora está aqui a coleta, tá? E a gente aqui agora, nós arrumamos uma empresa que tem 3 aeronaves, então, perdão. Então, aí dá para a gente ter um pouco mais de segurança, porque essa região da Amazônia ela é muito remota, logisticamente é muito difícil. São empresas de táxi aéreo que tem uma aeronavezinha e isso dificulta o trabalho. Bom, a gente usa aeronaves pequenas de táxi aéreo, ou monomotor ou bimotor, e aí vai um sistema de coleta, um tem 2 compressores e o outro é todo cheio de frasco,
de vidro. Cada frasco de vidro coleta numa altura diferente, e o que vocês veem aqui em vermelho é quando está realizando a coleta. E aí, ao final, a gente tem uma coluna vertical, onde a gente conhece a concentração por altura. A gente calcula de onde vieram aquelas massas de ar que foram coletadas em cada altura, né? Então, a gente chama de trajetória retrocedente. O high split é o modelo da NOS, se alguém estiver precisando, a gente ensina aonde que é, e você ainda pode fazer o download do programa, baixa os dados meteorológicos, que são a base do cálculo das trajetórias. Nessa época, a gente calculava as trajetórias online e baixava o arquivo texto depois. Depois disso, isso foi em 2010. Depois disso, hoje, faz muitos anos, a gente tem o programa instalado no computador, a todo ano a gente atualiza a base de dados meteorológica, e aí o programa roda e calcula as trajetórias retrocedentes para a gente, e elas formam essa, a gente chama de área de influência. Porque nós estamos medindo aqui a densidade de trajetórias que passaram aqui. Então, quanto mais escurinho, mais trajetórias passam ali, portanto, aquela região de cor mais escura está melhor representada nos resultados que a gente vê. Então, por aí vocês veem que existe uma grande variação e representatividade na Amazônia para cada região. Bom, então, aqui são os últimos locais, né? A gente ainda não está trabalhando. Cruzeiro do Sul é o ponto que a gente começou a coletar em 2022. Então, tudo que eu vou mostrar para vocês, os 3 primeiros anos foi coletado aqui, 2010, 2011, 2012, e a partir de 2013 aqui. Essa é a região mais preservada da Amazônia, tá? E a gente viu que não muda o resultado, então a gente assume como uma série temporal única. Bom, cada região dessa, nós desenvolvemos, tem um perfil vertical. Cada linha colorida dessa, eu chamei de perfil vertical anual médio, porque a gente pegou todos os perfis coletados ao longo do ano, a gente coleta 2 vezes por mês. Então, se todas as coletas fossem realizadas, seriam 24 em cada local. Mas sempre quebra alguma coisa, dá um problema, a mala não chega, ficou presa, não sei o quê. Em média, a gente tem 20 coletas por ano em cada um dos 4 locais. Mas aí a gente calcula esse perfil médio anual. Se a gente vê que o perfil se aproximando da superfície, a concentração está aumentando, significa que a superfície é uma fonte de carbono. Se está diminuindo, é um sumidouro. Então, olha, foi crescendo até aqui e a partir daqui foi diminuindo. O que quer dizer? Que na região grandona é uma fonte, mas logo que está embaixo, que é a Floresta Nacional do Tapajós, está conseguindo absorver. Mas para todo o resto não está. Gente, olha como isso é desmatado. Tá vendo? Sobrou ilhas de floresta, é super desmatado tudo aqui. Olha, tem meia ilha do Marajó. Luciana, acho que não está passando os slides, porque aí ainda a gente tem aqui só o mapa do Brasil, da Amazônia, com os pontos. Você viu aparecer o perfil Isso, de avião? Você viu o perfil vertical. Agora, você está vendo o perfil vertical aparecer? Isso. Ok. Não, eu só voltei lá para vocês verem como essa região está muito desmatada. Ah, tá, no mesmo mapa ainda. Não, fui eu que voltei. Por quê? Porque, assim, quanto mais alto está essa coleta, ela está representando lugares mais distantes. Aqui na parte baixa, ela está representando o que está mais próximo ao perfil. Tem a camada limite planetária, aqui nesse ponto, né? Então, abaixo da camada limite planetária, a gente está representando uma região mais próxima,
e acima uma região mais distante. Mas veja, quando a gente integra tudo que está positivo no perfil é emissão, e tudo que está negativo é sumidouro. Então vejam como só aqui na parte de baixo, os dois Luciana, últimos fracos. desculpa, Luciana. É Pode que você está falar. com um apontador, você está com alguma coisa que está, porque a gente não está conseguindo ver a caneta, o apontador, as áreas que você está mencionando na sua descrição. Agora apareceu? Agora sim. Então tá bom. Ó, Obrigada. então, veja, olha, daqui. Ai, não gostei desse apontador. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui melhor, né? Bom, tanto faz. Talvez o outro seja melhor, realmente. Vamos lá, fica só o pontinho. Então, esse preto é a média de 2010 a 2018, tá vendo? Então, na média, essa região é uma fonte, tá vendo? Aqui é o máximo, é a camada limite, em torno de 1.000 e poucos metros de altura é a camada limite. E aí, a partir da camada limite, o processo que é preponderante, né, que é majoritário, é a absorção. Só que, olha, até aqui nós ainda estamos no lado positivo, tá reduzindo, tá, mas fica realmente sumidouro só nos dois últimos pontos, que está pegando ali pertinho da floresta. Quando a gente integra tudo, a gente tem como resultado um número positivo, né? E aqui no sudeste da Amazônia, veja, é uma emissão maior ainda, e a gente observa que os últimos 3 anos, olha, 2016, 2017, 2018, cada ano que passa, essa emissão do que está acontecendo logo embaixo foi aumentando mais ainda. E aqui nos dois lados direito, né, no lado oeste, lado esquerdo, né? No lado esquerdo, a gente tem uma resultante neutra, tá vendo? Muito perto de zero, né? Aqui nós temos a parte mais preservada da Amazônia, menos desmatada, conseguindo. O que quer dizer um perfil de avião neutro? Quer dizer que está balanceado a absorção da emissão. Então, comparando esses valores, né? E aqui a gente tem, ano a ano, o que está acontecendo. Azul é o fluxo total de CO2 na atmosfera. Vermelho é o que veio de queimada e verde é todo o resto. Pega o total, subtrai o que veio de queimada, a gente chama de Net Biome Exchange, a troca líquida do bioma, né? E o que tem aí nessa troca líquida? A fotossíntese, que tira o CO2 da atmosfera, mas do outro lado tem a respiração e a decomposição. Essa decomposição tem tanto a natural quanto a antrópica. Como assim? Que decomposição antrópica? Veja bem, o pessoal desmatou, tacou fogo. Depois que o fogo acaba, esse material está emitindo. O que estava ali em cima do solo está emitindo, né? O que estava abaixo do solo e vai morrendo e foi queimado está emitindo. E a floresta do lado, que pegou fogo junto e não foi desmatada, quando o fogo termina, ela está emitindo carbono e ele não está caindo aqui nisso que a gente calculou como fogo, porque a gente usa monóxido de carbono para calcular o que veio do fogo. Então, e monóxido de carbono só é emitido no momento da queimada. Fora da queimada ele para e aí todo o resto está aqui. Então, vocês podem ver que em todos os locais, aqui, aqui e aqui, nós temos a preponderância em vários anos do processo de remoção de carbono da atmosfera, quando a gente separa queimada do resto. Mas aqui no sudeste da Amazônia, só teve 2 anos
que foi absorção, e ele é bem pequenininho. Se a gente coloca em incerteza, a gente chama mais ele de neutro do que de absorção. Todo o resto dos anos está sendo emissão. E aí, quando a gente vê os números, você tem a emissão total, você tem em segundo a emissão de queimada e em terceiro esse Net Biome Exchange. E aí, de novo, você vê que só aqui no sudeste da Amazônia, o ALF, o Net Biome Exchange é emissão. O que significa isso? Que a parte dos processos que joga carbono na atmosfera está superior ao tanto que a floresta está absorvendo de carbono na fotossíntese. E aí, quando a gente coloca a informação de quanto está desmatado em cada local, olha como combina. A região da Amazônia que mais emite carbono é a mais desmatada. A segunda região mais desmatada é a segunda que mais emite, e assim por diante, a terceira e a quarta tem um desmatamento muito próximo e uma emissão muito próxima. Bom, e aqui, se a gente for olhar a média dos 9 anos ao longo do ano, então a média é a linha azul, a linha cinza é a variação que teve dentro desses 9 anos de medida, de 2010 a 2018. E aí a gente vê essa região começa com emissão, aí ela tem um período forte de remoção de carbono da atmosfera e depois é só emissão, às vezes mais, outra menos. Aqui na parte sudeste, a gente vê que o período que predomina a remoção de carbono, né, a absorção, é nos primeiros 3 meses. Aqui não, aqui é março, abril, maio. E aí a gente tem um pico, que a turma diz que isso é respiração do solo. Esse daqui é queimada, tá? Agosto, setembro, outubro é o período que o povo taca fogo na Amazônia. Aqui a gente tem um comportamento muito parecido com esse, só que de menos emissão, né? Então, aqui nós temos absorção e aqui nós temos emissão, mas dá uma olhada nesses valores, gente. Basicamente, no lado leste da Amazônia, olha, nós temos emissões em torno de 10 vezes mais, né? Aqui no lado oeste, o lado oeste é muito próximo de neutro. O que quer dizer isso? Quando a gente coloca de um lado da balança todas as emissões naturais e antrópicas, e do outro lado da balança a fotossíntese, está equilibrado. Então, a floresta está conseguindo compensar todas as emissões naturais, mais as antrópicas, as que nós somos responsáveis, no lado que ela é mais preservada. O problema é que no lado que ela é mais desmatada, ela não está conseguindo compensar o nosso estrago, ou nós estamos estragando a Amazônia muito mais do que ela daria conta de suportar. Eu digo que é o segundo caso. E aqui, de novo, a gente vê aonde emite mais, é onde está mais desmatado e assim por diante. Bom, vamos ver o que aconteceu com a Amazônia nos últimos 40 anos? Bom, aqui nós temos uma análise de 40 anos, de 1979 até 2018, aonde, tá vendo esse azulzinho aqui com a barra? Essa é a média da primeira década, estou analisando 4 décadas. Essa é a média da primeira década e aqui está o tanto que essa média varia dentro dela, né? O desvio da média. Então, veja, nos últimos 40 anos, nós temos um aumento de 1 grau na Amazônia, quando a gente considera tudo que está dentro dessa linha vermelha, mas no pico da estação seca, que é quando ocorrem as queimadas, agosto, setembro, outubro, aumentou 1,4. E no pico da chuvosa, janeiro, fevereiro e março, aumentou 0,8. Quando a gente olha em termos de chuva, a gente vê que nesse período, olha, perdeu chuva, né, em torno de 64 milímetros,
E na estação chuvosa ganhou, no pico da chuvosa, 44. Mas na média, no ano inteiro, não é significante quando a gente pega a resultante da Amazônia. E é por isso, porque assim, esse é um estudo típico climatologista, né? O pessoal olha a média anual, olha a Amazônia inteira. Mas como que a gente queria? Era entender esse cenário aqui, por que, que um lugar da Amazônia é diferente do outro? E as nossas medidas são mensais. A gente foi estudar a Amazônia, cada uma dessas 4 regiões em separado, e a gente foi estudar ela por mês, para poder correlacionar com as emissões. Então, aí a gente foi ver um outro cenário. Primeiro, é muito importante a gente entender o seguinte, que as árvores da floresta amazônica, elas são responsáveis entre 35% a 40% de toda a reciclagem da água na atmosfera para produzir a chuva, né? Então, o sol esquenta a água do oceano, e esse vapor de água entra, né? Essa daqui é a circulação predominante, ela entra, trazendo água do oceano, só que assim, isso entra e começa a chover. A reposição disso, em torno de 35% a 40% em média, é a evapotranspiração da floresta. Bom, se nós estamos desmatando a floresta, essa circulação, essa ciclagem da água está sendo prejudicada. Então, já vai chegar menos chuva do lado de cá, vai chegar menos chuva no resto do Brasil. Veja, só 2021, 18 árvores foram cortadas por segundo na Amazônia. Gente, 2020, o cenário no Brasil inteiro, com 24 árvores foram cortadas por segundo. Olha, se as árvores fazem parte da produção de chuva, o que vocês acham que ia acontecer no Brasil derrubando 24 árvores por segundo? Vamos falar mais disso no final do curso. Então, vamos ver aqui a precipitação em cada um desses locais. Então, vamos lá. Essa região que está aqui, a região demarcada, e aqui está marcado o limite, e em vermelho são as áreas que estão desmatadas. O que aconteceu com... Em preto é a chuva acumulada anual. Veja, perdemos 9%. A chuva nos meses de janeiro, fevereiro e março, perdemos 11%. A chuva no vermelhinho é os meses de agosto, setembro, outubro, é o pico da estação seca, é quando ocorrem as queimadas. E isso é o que vai mais fazer a diferença nas emissões de carbono que nós estamos estudando. Veja, 37% desmatado, perdeu 34% de chuva. Aqui, 28% desmatado, perdeu 24% de chuva. Pera lá, deixa eu... Ai, gente. Ele não vem aqui, eu quero tirar esse hide aqui. Pera. Tá atrapalhando? Bom, tá, né? Pera lá, deixa eu tirar não, Pro, não tem nada na nossa frente, pode ficar tranquilo, a gente está vendo a sua tela livre. 28%, não está vendo 17%. a corzinha embaixo? Então tá bom. Então, olha só aqui, 17% desmatado, perdeu 20% de chuva nesse período, e aqui 16% desmatado, perdeu 20%. Bom, aqui primeiro já tem um negócio. Opa, por que aqui acompanha o desmatamento? Veja, 37, 34, 28, 24. A perda da chuva é um pouquinho menor que a totalidade do desmatamento. E do lado de cá, que é mais preservado, a perda de chuva é maior. Aqui é o primeiro porém. Nós temos uma hipótese. A região mais desmatada está nessa região. Como é que é a circulação? Daqui para cá. Então, já está indo menos água que teria que vir da evapotranspiração da floresta para cá. Então, ao longo dos 40 anos, a gente já observa um impacto nessa área mais preservada por conta dessa área mais desmatada.
Portanto, só nesse resultado aqui, vocês já estão vendo que nós estamos comprovando que o desmatamento da Amazônia está causando uma perda de chuva no resto do Brasil. Não, espera lá, Luciano, você não está falando da Amazônia? Vamos lembrar aqui. A massa de ar vem por aqui e daqui ela é distribuída para toda a América do Sul. Então, não é só o Brasil que está prejudicado, né? Do centro para baixo, do centro para o sul. É também todos os demais países da América do Sul. Bom, então vamos ver agora em termos de temperatura. Veja, 21,6. Bom, aqui tem outro porém. Por que nessa região, que está menos desmatada do que essa? Aqui vem outra teoria nossa, outra hipótese. Porque nessa região, mais de 5% é superfície de água. Essa é a nossa hipótese, tá? Mais de 5% é superfície de água. O rio Amazonas, gente, tem 200 quilômetros de extensão. De tamanho estresse, e todo ano na estação seca vai chover menos, a temperatura vai aumentar mais. Esse é o cenário, e isso explica aquele cenário do porquê nós estamos tendo a Amazônia reduzindo a absorção de carbono e passando a ser uma função média, eu pegasse a temperatura fonte, porque a mortalidade está aumentando, né? E aí, quando a gente compara as duas, a gente vê que a emissão que a gente tinha aqui aumentou 7 vezes, quando comparada nos últimos 5 anos, de uma série temporal de apenas 11 anos. Gente, isso é um cenário catástrofe, o pior é que isso não é cenário, isso é realidade, isso é uma catástrofe. Bom, e aí quando a gente olha, por que isso está acontecendo, né? Isso é um mapa de cabeça de gado no Brasil, e aí vocês veem, isso daqui é São Félix do Xingu. Se eu perguntasse para vocês qual é a cidade brasileira que mais emite gás de efeito estufa, vocês sairiam correndo e diriam São Paulo. Não, eu diria para vocês, ela está na Amazônia. Ela é São Félix do Xingu. Bom, então a segunda cidade que mais emite deve ser São Paulo. Não. É Altamira. É aqui na Amazônia. Bom, então São Paulo deve ser a terceira? Não. É Porto Velho. São Paulo é a 4ª cidade, o 4º município brasileiro em emissão de gás de efeito estufa. Os 3 primeiros municípios mais emissores de gás de efeito estufa estão na Amazônia devido ao desmatamento. E aí a gente tem que aqui é o rei, né, da produção de gado. E aqui nós temos, gente, olha, aqui em pretinho, para lá. Isso daqui, ó, que tem uma estrelinha, é exportação de madeira bruta. Vocês estão vendo que a partir de 2018 disparou. Quando a gente compara a média desses anos com o que está aqui, é um aumento de 700%. Aqui é a área plantada, aqui é a cabeça de gado, olha, é o rebanho bovino, né? Aqui é soja, e a gente vê que assim, cadê a moratória da soja, né? E aqui em pretinho é milho. E aqui, gente, a gente compara, né? Em azul é a cabeça de gado nos demais estados do Brasil, fora da Amazônia, e em preto é cabeça de gado nos estados da Amazônia. E vocês vão ver que o pecuarista brasileiro está migrando com a sua criação de gado na Amazônia. E o pior é o seguinte, na Amazônia, eles usam o dobro de área para criar o mesmo número de gado, porque lá a terra degrada muito rápido, então as invernadas, né, que são as áreas que eles colocam o gado para ir ciclando o gado de uma área para outra, elas têm o dobro do tamanho. Isso significa um desmatamento gigantesco, e é por isso que 90% da área desmatada na Amazônia ocupada pela agropecuária é pecuária. 11% é agricultura. Bom, quando a gente olha a média de 2010 a 2018, né, e a gente coloca aqui, compara o que está na região 1 com
com o que está na região 2, veja, a região 1 está 27% desmatada, e aqui, nesse pedaço da região 2, apenas 11%. E aí você compara quanto emite de carbono na região 1. Isso é fluxo, gente, isso não é por área. Isso é grama de carbono por metro quadrado por dia. A gente tem um cenário 10 vezes maior. Aqui, na verdade, é 0,037. Por que essa região emite tão mais carbono do que essa? E o nosso inventário só considera emissões por desmatamento. Veja, se a emissão fosse só desmatamento, a gente teria que ter aqui 3 vezes mais. Aqui 0,04, aqui eu teria 0,12. Mas nós temos o triplo desse 0,12. Isso significa que tem emissões não computadas. Quais são as emissões não computadas? Queimada. O inventário não considera queimada. E, em segundo, degradação. O inventário também não considera degradação. Bom, aqui tem um resumo do nosso artigo de 2021, onde vocês veem que a região, isso daqui é perda de chuva, isso é desmatamento, perda de chuva, aumento de temperatura, e aqui os fluxos. Em azul, fluxo total, em vermelho, emissões de queimada, e em verdinho, o Net Biome Exchange. Então, aqui dá para a gente ver, quanto maior o desmatamento, maior a perda de temperatura e o aumento, maior a perda de chuva com o aumento de temperatura e maior as emissões, né? Mas aqui, olha, nós temos o único local aonde, tirando queimada, significa ainda emissão, é nessa região, que é onde a temperatura mais aumentou. Então, veja que o aumento da temperatura, aparentemente, causa um estresse muito maior à floresta do que a perda da chuva. Bom, e aqui, fazendo uma comparação, esse daqui é um estudo do Oliver Phillips, que fez uma releitura do artigo do Brining de 2015. É um artigo que toda modelagem usa, gente. Só que o Brining, ele usou a média da Amazônia inteira por 30 anos, e esse é o número que o mundo inteiro usa nas modelagens. Aí o Oliver Phillips, 2 anos depois, fez uma releitura e separou as áreas da Amazônia em 5 regiões, né? E aí a gente vê aqui, olha, isso daqui chama Brazilian Shield, é o sudeste da Amazônia. Então, tem aqui, esse material eu encontrei no material suplementar, tá? Isso não faz parte do main paper, né? Tá lá no material suplementar um monte de tabelas, então eu trabalhei com esses dados que vieram nas tabelas. E porque esse daqui combina muito com o nosso ALF, né? E aqui, porque nós encontramos emissão aqui. Então, vejam que esta aqui é a primeira década, a segunda década, a terceira década. Então, veja que a tendência, eles não publicaram ainda os dados dessa década, de 2010 a 2020, e o nosso estudo está nessa década, mas veja que a tendência, tanto linear como polinomial, é de que essa região, a floresta vai ser fonte. E a gente encontrou aquele Net Biome Exchange fonte, apesar de que ele tem dentro a decomposição, que também é fruto de ações antrópicas. Aqui é o nosso SAM pega uma borda de cá, esse daqui uma borda de cá, né? Então, ele tem, assim, de fonte a um pequeno sumidouro. A gente, não sei se vocês se lembram, aqui a gente tem uma absorção de carbono bem pequenininha, só 20% do total da emissão. Esse lado de cá é muito parecido com o de cá, ó, vocês podem olhar. Aqui, no lado oeste, tem uma absorção importante, e a maior absorção que eles encontraram na Amazônia está aqui. Veja, isso daqui é um estudo completamente independente. O que eles fazem? Eles estudam floresta. Estudo de plot é assim, é 1 hectare, eles marcam várias árvores com uma fitinha, e aí uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, eles vão lá e medem, na altura do peito, esse método chama dendrometria, quanto que o caule da árvore cresceu, e faz uma conta. Então, veja, isso é um estudo em floresta madura
preservada. É floresta primária aqui. E isso é o que eles encontraram para a floresta primária. Então, veja, aonde que está tendo absorção? Na parte norte da Amazônia, enquanto que a parte sul já virou uma fonte. Aí, quando computa, só que assim, o que apareceu no main paper de conclusão lá do artigo do Brainen? Apareceu uma média, sem separar regiões, uma média total, só que aqui o Oliver, ele faz a média separando por região. Veja como está diminuindo a absorção de carbono. Só que eles publicaram, na conclusão, o valor médio dos 30 anos. Observem como a média dos últimos 30 anos dá extremamente menor do que o próprio resultado da última década. Agora você soma que nós sabemos que na década seguinte vai ser menos absorção ainda. E aí, ao invés de você usar um número que tem a ver com a realidade, você usa uma média da última década. E o pior, esse é o número para a Amazônia inteira. A modelagem não separa em região também. Então, não só a modelagem usa a média dos últimos 30 anos, como ainda eles não separam por região. É um número para a Amazônia inteira. E aí a gente vê que, quando a gente compara as 3 décadas, houve uma perda de 40% de absorção na Amazônia. Então, veja que o nosso estudo está de acordo com um estudo completamente independente, e isso daqui é um outro artigo, é uma brasileira, Adriana Esquivel, ela está na Universidade de Birmingham, na Inglaterra, e ela é especialista em estudar mortalidade. O tamanho dos anéis é a intensidade da mortalidade em cada região. Então, vejam que na região sudeste também ela encontrou a maior mortalidade na Amazônia do que nas outras regiões, que bate com aquilo que a gente encontrou também. Então, veja, 3 estudos completamente diferentes, independentes, e aí vocês têm. Bom, gente, eu não sei se vocês têm hora. A partir daqui, eu começaria a apresentar esse artigo que vai sair, eu espero muito logo a publicação dele também na revista Nature, espero. Né? A revista Nature já está na 2ª revisão, já disse para a gente que quer publicar, e está esperando lá o revisor 1 dar o ok nas coisas que ele pediu para a gente mudar. Posso apresentar? Só que aí eu apresento bem mais rápido. A gente tem três questões aqui no bate-papo. Você prefere responder elas antes de continuar ou você quer ir... Mais ou menos você calcula quanto tempo, porque a gente também está interessado nesses novos resultados. Você quer responder? Então, eu vou apresentar bem rápido, só para contar para vocês, que é o seguinte. Em preto é a média 2010-2018, que eu acabei de apresentar para vocês. Vermelho é o 2019 e azul é o 2020. Olha quanto que era a média, em torno de 0,40, 2019 dobrou. E 2020, nessa região, foi igual à média, ok. Então, 2019 dobrou. Põe na conta aí. Aqui, a média, né? 2019 deu igual, mas 2020 aumentou quase que 50%. Você está com um apontador, Luciana? Desculpa, você está com um apontador aí, que aí fica mais fácil acompanhar. Não sei porque o apontador sumiu. Sumiu. Acabei de ativar, pronto. Então, eu estava falando de SAM, vocês acompanharam? Olha, o preto é a média 2010-2018, o vermelho é 2019, porque o artigo que a gente publicou é como o desmantelamento das políticas públicas de controle do desmatamento fizeram com que a Amazônia dobrasse as emissões de carbono. Esse é o artigo que a gente está aguardando aí a publicação. Então, aqui, o artigo inteiro é comparando essa média 2010-2018 com 2019-2020. Então, vocês vão ver que aqui, olha, né, 2019 no Nordeste dobrou,
2020 deu igual à média. No Sudeste, 2019 ficou igual, mas no 2020 aumentou uns 50%. Agora vamos aqui olhar aquela área da Amazônia mais preservada. O que aconteceu? Ela era neutra, lembra? Olha o 2019. Ela era 0,09 parte por milhão, foi para 0,74. 2020, 0,73. O sudoeste da Amazônia era 0,20, ficou sumidouro no 2019, porém, dobrou as emissões no ano de 2020. E aí, imediatamente, eu passei a mão no telefone e falei com o Cláudio Almeida, que é o responsável do INPE por calcular desmatamento. Cláudio, o que está acontecendo aí no lado oeste da Amazônia, que a gente está vendo uma emissão enorme? Lu, realmente o desmatamento aumentou muito, e quando a gente pega e calcula um perfil para a Amazônia inteira, a gente vai ver, olha, um aumento de 50%, né, da média para 2019 e de mais de 100% no ano de 2020. E aí, quando a gente olha os dados de desmatamento, a gente vê um aumento muito superior, né? E esse daqui é o de queimada, esse daqui é foco de queimada, mas a área queimada, ai, gente, a resolução disso está horrível. A resolução disso está horrível, mas basicamente isso daqui é a média, 2010, 2018, me desculpem, se vocês quiserem me fazer pergunta, eu vou puxar essa imagem em alta resolução, vocês querem? Quer fazer a pergunta enquanto eu trago essa imagem em alta resolução? Pode ser. Aí a gente... Aqui, eu vou primeiro ler as de aqui do bate-papo, aí depois, quem quiser abrir o microfone para fazer as perguntas, também fiquem à vontade. A Camila Miranda Michelin, ela pergunta para a professora Luciana, vocês sabem qual o padrão de emissão e absorção de carbono do sudeste do Brasil? Será que existe um estudo similar? Olha, o inventário, ele traz por região, e tem o SEG também. O SEG é SEEG, que é do Observatório do Clima. Só que ele é feito dentro das regras do inventário. Então, assim, tem emissões que estão subestimadas, porque não levam em consideração queimada, não levam em consideração degradação, e a absorção, pelo menos na Amazônia, eu posso dizer isso, eu não estudo o resto do Brasil, ela está superestimada pelo que eu acabei de mostrar para vocês. Certo. Muito bem. Vamos passar para o Renato. O Renato pergunta qual a previsão para o desmatamento regressar a patamares anteriores de 2015, por exemplo? Olha... o novo PPCDAM, porque assim, por que reduziu muito o desmatamento antes? Porque foi feito um plano de controle do desmatamento da Amazônia, que é o PPCDAM, e esse PPCDAM ele tem várias etapas. Ele não é só multa, ele é multa, ele também embarga a propriedade, o cara não consegue pegar empréstimo, não consegue exportar, não consegue um monte de coisa, o cara fica travado. Terceiro, os equipamentos que foram usados no crime ambiental são apreendidos ou destruídos. Se eles são pequenos, eles são apreendidos. Se eles são grandes e não dá para levar, eles são destruídos no local. Então, tudo isso é um monte de medidas que causam mais prejuízo do que lucro o crime ambiental. E foi isso que o Bolsonaro destruiu. Passou a valer a pena o crime ambiental. Por quê? Porque em 2019, ele prometeu que não ia mais ter multa. Ele falou, acabou a fábrica de multas no IBAMA. Vocês podem procurar, isso está registrado, passou na TV, passou em tudo quanto é lugar, foi em 2019. E o recado foi claro para o criminoso ambiental. E não só isso,
o próprio ex-ministro, né, do Meio Ambiente, eu gosto de chamar ele de ministro do Desmatamento, ele se envolveu com criminosos ambientais que cortavam madeira em área protegida e exportavam, né? Ele está envolvido nisso. Eu sei lá onde é que parou o processo. Não sei se vocês se lembram do delegado Saraiva, que foi o delegado que descobriu e denunciou, né? E ele foi perseguido, transferido, botaram, sei lá eu, quantos processos em cima dele. Certo. Aqui tem outra pergunta do Renato também. Em 2021, foi relatado em diversos jornais que as áreas desmatadas na Amazônia foram colocadas à venda. Caso for comprado e com dono, haverá como reverter essa perda de terra e o retorno na mata secundária? Olha, gente, eu sou especialista em medir gás de efeito estufa, tá? Eu dou pitaco porque nesse artigo entrou uma turma, porque assim, o que a gente fez nesse artigo? Eu trouxe para dentro do artigo o pessoal que calcula desmatamento, o pessoal que calcula emissão de queimada e o pessoal que estuda as multas, para provar que a causa número 1 foi a destruição das políticas públicas de controle do desmatamento. Então, a gente trouxe um número de multas, né? Gente, eu estou tentando trazer aqui A imagem, a figura. A imagem melhor resolução, mas, nossa, eu não estou... Eu fico abrindo um monte de coisa aqui, eu perdi aqui a minha... Acho que eu achei. Ah, ótimo, estava no... Bom, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu tenho uma maneira... Já acabaram as perguntas? As que estão aqui, sim. Vamos ver Bom, se... eu vou fazer o seguinte, então. Tem aqui eu vou compartilhar de novo. Pode compartilhar. Eu vou compartilhar e a gente continua e depois eu trago. Bom, então, aqui, olha, aqui vocês têm, cada barra dessa é a emissão total da Amazônia por ano, tá? Então, vocês veem aqui que existe uma variabilidade grande, só que assim, aqui foi o pior El Niño que nós temos notícia, 2015, 2016. 2010 juntou El Niño com uma anomalia de temperatura do Oceano Atlântico, que também trouxe uma seca enorme e a Amazônia emitiu pra caramba em 2010. 2011 foi um ano chuvoso, e aí, veja, 2012, apesar de ter sido chuvoso, teve regiões da Amazônia que o desmatamento avançou, que foi quando a reforma do Código Florestal, né, acabou estimulando o crime ambiental, e aí a gente tem aqui uma redução, o pior El Niño, aí 2017 e 2018 foram anos chuvosos, e aí 2019 e 2020 não tem El Niño, não tem nenhuma razão climática para toda essa emissão. Qual é a razão que nós temos? Um tal de um El Niño brasileiro chamado Bolsonaro. Tá? O que explica isso? São as emissões, né? É o aumento do desmatamento, né? Que aumentou em torno de 70%, né? Um ano 70%, outro ano 80%, e as emissões aumentaram em 2019, né? 2019 é esse daqui, olha, aumentou... Não, perdão, 2019 é o vermelho, aumentou 90% a emissão da Amazônia, e em azul é o 2020, perdão, 84%, aumentou 120%, né? Então, aqui vocês têm a comparação e a gente vê claramente esse aumento
E aí, como conclusão, a gente vê... Espera lá, deixa eu mostrar um dado para vocês. Se eu trouxer essa página para cá, vocês veem? Não, né? Vocês estão vendo? Não. Então, deixa Agora saiu. Deixa eu pegar de novo. Esse. Eu quero mostrar isso daqui para vocês. Olha, aqui, vejam que a emissão aqui na região 1, que é onde está mais desmatado, né? Veja a emissão total de carbono por ano. Compara com a emissão total de carbono por ano na região mais preservada. Vocês estão vendo que o nosso problema está no desmatamento? Que o desmatamento não é só a perda de carbono pelo desmatamento. O desmatamento, ele é a perda de carbono pelo desmatamento, mais todo o estresse climático que ele provoca sobre a floresta, fazendo com que a floresta absorva menos carbono e a floresta fica mais inflamável, ela vai queimar mais, ela vai degradar mais. Então, veja as emissões por fogo, e aqui, veja como, do lado de cá, a floresta sempre absorve mais do que emite, enquanto que aqui, em 11 anos, apenas em 4 anos, ela absorveu, e todo o resto ela emitiu. Né? Então, a gente tem que na região 1, ela emite 8 vezes mais do que na região 2. Né? Então, isso mostra a consequência, né, do desmatamento na Amazônia. Então, como conclusão, a gente diz o seguinte: a Amazônia poderia continuar sendo a nossa proteção contra as mudanças climáticas. Espera lá, por que proteger? Bom, porque, em primeiro lugar, ela absorve carbono. E o problema das mudanças climáticas é o aumento dos gases de efeito estufa na atmosfera. Então, se ela remove gás de efeito estufa da atmosfera, o CO2, que é o principal, ela está sendo um freio para a mudança climática. E se ela produz chuva e reduz a temperatura, ela é outro freio. Então, veja que o fato da gente ter a Amazônia é um motivo do Brasil, até há pouco tempo atrás, ter sido muito mais preservado de eventos extremos do que os demais países do mundo. Mas, desmatando a Amazônia, nós estamos transformando ela em um acelerador das mudanças climáticas, porque ela virou uma fonte de carbono, então ela ajuda a aumentar o CO2 na atmosfera, reduzindo a chuva e aumentando a temperatura. Então, com isso, a gente... Isso daqui é o modelo High Split, tá? Lembra que eu falei que calcula a trajetória? Gente, no dia 9 de agosto... Não, no dia 21 de agosto de 2009, uma trajetória de massas de ar fez esse desenho no céu, e eu adotei essa figurinha como meu muito obrigado. Coração. Mas, veja, é muito importante a gente entender, né, essa parte de como a Amazônia funciona como um tampão, né? Um tampão nos protegendo contra as mudanças climáticas. Porque imagina o globinho, põe o globinho na tua cabeça. Imagina a Amazônia sendo um chafariz de água. Gente, vocês conhecem aquele ventilador que tem uma canequinha de água embaixo, com uma mangueirinha assim, e ele espirra água no ambiente? Aquilo abaixa a temperatura, por quê? Porque ao vaporizar a água, ela absorve temperatura, ela pega a temperatura para ela ir para o estado de vapor, então ela refresca. É o processo do climatizador. É por isso que quando você está num parque, está fresquinho, você está... não é porque a árvore faz sombra, não só, também, né? Mas, além disso, o processo da evapotranspiração está sempre reduzindo a temperatura, tornando mais fresco.
Imagina que você está lá no Parque do Ibirapuera, no meio daquele monte de árvore, um lugar bem denso. Agora você imagina uns monstros com motosserra na mão, cortando todas as árvores do Parque Ibirapuera. É fácil de você perceber que a temperatura no Ibirapuera vai subir, né? E os eventos extremos têm a ver com a diferença de temperatura entre a superfície e a parte lá em cima, né? Então, quando chega uma frente fria, tem gelo, tá super gelado lá em cima. A frente fria, ela é uma estrutura de nuvens que começa aqui embaixo, tipo 1 quilômetro e pouco, e vai até 12 quilômetros de altura, né? Só que quanto mais a temperatura, a nossa superfície está quente, a gente só desmata, nós estamos aquecendo a superfície da Terra. As diferenças de temperatura entre as frentes frias ou nuvens grandes e a superfície são cada vez maiores. E isso faz com que o processo da chuva seja mais agressivo, mais intenso, com ventos. E por que chove mais? Porque, conforme a gente está esquentando a temperatura da Terra, uma quantidade maior de vapor de água fica na atmosfera. Né? A gente está esquentando, mas moléculas de água têm energia para ir para o estado de vapor e fica lá. Hora que chega um processo de frente fria, aquele vapor de água que já está maior do que era antes, vai condensar junto, então vai chover um volume maior de água. Então, o que nós estamos fazendo? Acelerando as mudanças climáticas. Agora, pensa no governo Bolsonaro. A gente desmatou feito uns malucos. Não foi só na Amazônia, gente, foi em todo lugar. O ano de 2020, 24 árvores foram cortadas por segundo no Brasil inteiro. Árvore é fábrica de chuva. Árvore é fábrica de água. Então, assim, a gente causou uma grande mudança no equilíbrio climático no Brasil e a gente viu um aumento dos eventos extremos do Brasil. É coincidência? É coincidência a gente ter um gradiente tão grande que fez uma tempestade de areia que ocorre em deserto? Não, gente, não é coincidência. É esse nosso modelo de achar que natureza é mato. Mato é sinônimo de descuido. Então, se eu tenho que dizer que eu cuido da terra, eu tenho que arrancar o mato. E lugar bonito é o lugar que eu mato toda a natureza e planto umas árvores decorativas bonitas. Isso é o nosso padrão. E o nosso padrão está totalmente errado. Pega um carro e vai para uma área mais interior. Vocês vão ver que está tudo desmatado. Não sobra nem montanha com árvore. Eu pego um carro aqui em São José e vou, sabe, para São Francisco Xavier, Monteiro Lobato. Nem as colinas, montanhas sobram. Tá tudo desmatado, ou para botar gado, ou para plantar café, sabe? Mas eles desmatam tudo. Então, assim, as nascentes estão secando, os rios estão secando, está chovendo cada vez menos, e aonde é mais desmatado, mais tem evento extremo. Observa onde está acontecendo as tragédias no Brasil. Na Bahia, o que tem na Bahia? A Bahia é plantação de eucalipto. Tem rios que desapareceram na Bahia para o pessoal exportar pasta de celulose. O que está acontecendo no Maranhão, no Ceará? Desmata, e é o Matopiba lá, né? A Bahia faz parte do Matopiba também. Lá está chovendo tão pouco que agora o pessoal pega a água do lençol freático para botar naqueles, sabe, aquele negócio que traz água, né? Pivô, sei lá como é que chama, que rega a coisa. E a gente está desmatando. Da onde vem isso? Esse é o projeto que o agronegócio tem para o Brasil, que foi implantado no governo Bolsonaro, que é o Brasil virar uma grande fazenda do mundo. É o Brasil colônia, né? É o Brasil que exporta matéria-prima. A gente está destruindo a natureza, o equilíbrio climático no Brasil, para exportar soja, milho, carne e minério de ferro e ouro, e sei lá, mais bauxita, calceiras, sei lá, e pasta de celulose, e é isso é um projeto de Brasil colônia, né? A industrialização
que poderia colocar mais valor agregado, para a gente não precisar explorar tanto, gera emprego, gera renda, e a gente explora menos, extrai menos da natureza, essas foram tremendamente reduzidas, né? Então, assim, esse é um cenário de uma catástrofe anunciada no Brasil. Esse é o desafio que a gente tem e é simplesmente o modelo econômico brasileiro. Então, assim, então eu volto a agradecer, porque como vocês estão vendo, isso não é só um trabalho científico específico na Amazônia, isso é também dados que dão para a gente a dimensão de como o nosso modelo está errado, o desafio que está colocado para todos nós. Luciana, e a gente é muito agradecida aqui de você compartilhar essa pesquisa com a gente, com todos nós aqui. E tem algumas questões aqui do pessoal. Posso fazer, Luciana? Pode aqui, sim. Ó. A Bruna Barbesani, a senhora comentou que São Paulo não é a maior emissora do país. E isso muito em decorrência do uso e ocupação do solo terem sido altamente impactados antes do início do acompanhamento das emissões e até mesmo da discussão quanto à neutralidade de emissões. No entanto, ainda há um volume relevante de emissões, a quarta colocada, e é quase impossível recuperarmos a cobertura de solo originária. Como enfrentar esse desafio nas grandes cidades para a redução das emissões? Bom, nós temos, primeiro, quase que 100%, né? 97%, 98%, sei lá, das emissões vêm do uso de combustíveis, né? Então, assim, a nossa fonte de energia, ela é muito focada, né? A maioria põe gasolina no carro. Então, em primeiro lugar, você pode colocar só etanol no carro, que você já está contribuindo, número 1. Número 2, o estado de São Paulo, ele faz o reaproveitamento de rejeito da agricultura para gerar energia. Então, ele compensa um tanto, na usina, o pessoal queima o bagaço de cana, queima palha de arroz, queima... Tem um monte de projeto assim, geração de energia do metano que sai dos aterros sanitários, né? Mas, no governo Bolsonaro também veio, quando eles privatizaram a Eletrobras, porque a agricultura, né, cresceu tanto e está consumindo tanta água, o nível dos rios diminuiu. Então, diminuiu a chuva, mas também aumentou o consumo de água pela agricultura. Então, a produção de energia via hidrelétrica também reduziu. E com isso vieram financiamento com dinheiro do BNDES para construir termoelétricas. O Dória tinha um monte de projeto de termoelétricas. Eu fiz parte dessa briga aqui, queriam colocar aqui em São José. Em São José, Sim, a gente brigou muito, juntamos uma turma, olha, cientista, professor, ambientalista. Fiquei sabendo. Gente do Ministério Público brigando a dar com pau, e chama a televisão, e faz isso, e faz aquilo, e live toda hora. Foi uma guerra aqui. Agora tem um projeto para implantar em Caçapava, que é do lado de São José. Estamos lá de novo. Nós estamos lá brigando junto e já deu uma mudada lá na Câmara, porque a prefeita já tinha dado até a terra, o terreno. Então, assim, em primeiro lugar, a questão da energia. Qual é a fonte da energia que a gente usa? Então, nós temos que fazer uma transição, né? Dá para botar placa solar em casa, dá para usar etanol, dá para comprar carro elétrico, você tem a placa solar, e aí você carrega o teu carro com placa solar, aí tem o problema do material para fazer a placa, mas, né? Então, assim, é uma questão das emissões pela fonte de energia. Mas, em segundo lugar, nós podemos ter um enorme projeto de reflorestamento, não com eucalipto e pinheiro, pelo amor de Deus, mas com espécies da Mata Atlântica, que é onde nós estamos, né? Com ipês e com inúmeras outras espécies, né? E revitalizando as nascentes,
as bordas do rio, como é que é? A mata ciliar, né? E ainda assim, tudo quanto é área que é possível, sabe, plantar árvores, né? Então, assim, fazer campanha para uma cidade mais verde, isso também vai diminuir a temperatura da ilha de calor, ter muito mais praças, ter em cada... Mas o pessoal, o único problema é o seguinte, é essa cultura de que mato é sujeira. Eu estou num condomínio com pouquíssimas árvores. Aí eu peguei aqui a tesouraria do meu condomínio. Gente, olha, porque eu queria fazer uma campanha para arborizar o condomínio. Aí o pessoal entendeu que eu ia cuidar de árvores, me procuraram para pedir ajuda. O que eles tinham que fazer para cortar as árvores na frente da casa deles? Porque fazia muita sujeira, porque cai folha, porque pode cair galho e porque dá trabalho. Gente, o problema é a nossa cultura. O problema é que a gente olha a natureza como se ela fosse suja, como se ela fosse descuido, e ela é a solução. A gente desmatou mais do que podia. Nós temos que resgatar um tanto de natureza. Nós temos que plantar árvore, plantar árvore, plantar árvore, plantar árvore. Então, assim... É um grande desafio. É nessas duas vias. É um grande desafio, um grande trabalho, um grande trabalho de conscientização, transformação, mas tem que ser feito, tem que ser realizado. Luciana, aqui a Bianca pergunta, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Queria saber se estes dados serão incorporados em nos modelos climáticos para a modelagem do futuro. Ou ainda não. Ou se já foram incluídos, ou até mesmo se esta inclusão é manual. Ou seja, não é assim, um modelo, ele presume como é que está a natureza. E uma coisa que eu tenho dito muito nas minhas apresentações é de que os modelos olham a natureza como ela funcionava 50 anos atrás. Só que porque o clima está mudando, a vegetação está mais estressada, então ela já não tem mais a mesma capacidade de remover carbono. Isso é um feedback que não está nos modelos. Gente, isso quer dizer o seguinte, sabe aquelas previsões do IPCC? Elas vão chegar antes do que os modelos estão prevendo. Já está chegando algumas, né? Em algumas regiões. Nós já temos várias... Olha, o que está acontecendo na Amazônia não era previsto. Isso que eu ia falar para você. Muitas coisas que estão acontecendo, gente, era para acontecer daqui décadas. Está acontecendo agora. Por quê? Porque tem um monte desses efeitos. Eu gosto de pensar na natureza como um dominó. Sabe o dominó que um está do lado do outro, todo mundo em pé? Né? E aí você dá um peteleco só no primeiro dominó, ele cai no segundo, que cai no terceiro, cai no quarto, cai no quinto, e todo mundo cai. Então, vamos lá. Todo ser humano vê o primeiro dominó e sabe, entende o que ele é. Porque é visual. Você desmatou, ficou mais quente, você sentiu, você percebeu. O segundo dominó é para quem mora lá na natureza e já chove menos, né? Você viu que agora é mais quente do que era há uma década, duas atrás? É quem está lá observando. O terceiro dominó são pessoas que estudam. O quarto dominó é alguém especialista naquele assunto. Será que tem alguém que entende o quinto dominó na face da Terra? Mas ele existe. E ele está na natureza. E tudo na natureza está interligado. E nós fazemos parte dessa corrente cheia de elos. Mas uma está afetando a outra, que está afetando a outra, e a gente nem sabe, mas está afetando. Esse que eu trouxe para vocês é um exemplo de um dominó. Está acontecendo na Amazônia? Está acontecendo em tudo quanto é outro canto desse planeta, gente. Então, assim, a gente tem que primeiro admitir que nós não somos dono do mundo, que nós não somos um monte de sabichão, que tem um monte de coisa que a gente não sabe, que a gente não conhece. Nós somos ignorantes dessa complexidade fantástica que é a natureza. E nós só destruímos. A gente... Sabe o que fazendeiro fala de floresta? Que floresta é desperdício de terra.
Eles têm orgulho de destruir toda uma floresta cheia de vida, inúmeras formas de vida, né? E botar lá um mar de soja. Eles têm orgulho de fazer isso. Mas a gente tem... Luciana, tua câmera está desligada? Hã? A tua câmera está desligada? Não. Porque a gente não vê o rostinho de você aqui. Na hora que... Uai. Agora sim. Perdão, gente. É porque Não, assim, não na tem hora que problema. compartilha, Vamos ele lá, desliga. Luciana. Oh, Ele desliga a câmera, não sabia. Você podia ter dito acontece. antes, Maria. A professora Andrea aqui, ela está perguntando, podemos dizer, Luciana, podemos dizer que esse estrago... Pergunta para ela se essa é a Andrea que eu conheci quando ela era aluna de doutorado do meu ex-marido. Andrea tá aí, ó. Andrea. Ai, que delícia te ver! Ô, Luciana, acho que não, hein? Eu fui aluna do Pedro Dias. Quem que é o senhor? Da onde... Esse orientador era do INPE ou era da USP? Eu estudei na USP. A física da USP. Ah, não, você está falando da Andrea, como que era o nome? Não era Cardoso. Era com C também. Isso. Todo mundo que participou do LBA, você está falando da Andrea Castanho. Acho que ela está no exterior, né? Mas eu era do IAG. Depois prestou um concurso e voltou. Não, tá certo, Andréia. Tudo bem. Aí, então, tá bom. A Andrea pergunta, podemos dizer que esse estrago, redução do sequestro de carbono na Amazônia, pode também causar maiores impactos em longo prazo, dado o tempo da permanência dos gases na atmosfera? Então, mas olha, o estrago é muito maior, porque não é só redução do sequestro, passou a ser emissão, número 1. Mas ainda, vamos lá pensando no dominó, reduziu a quantidade de água que é jogada para a atmosfera na forma de vapor e reduziu o tanto que isso resfriava a atmosfera. Então, a redução da chuva e o aumento da temperatura também está sendo acelerada. Você está vendo que só aqui eu trouxe 3 dadinhos diferentes desse aspecto negativo da mudança climática, que é aumentar as emissões de gás de efeito de estufa, a perda da chuva e o aumento da temperatura. Então, assim, nós estamos falando, gente, de uma bola de neve, nós estamos falando de uma aceleração muito maior. Quando a gente faz o balanço global de carbono e a gente leva em consideração a mudança do uso da Terra, a gente só leva em consideração o tanto de carbono que estava estocado e foi para a atmosfera. A gente não leva em consideração o tanto de chuva que deixou de ser produzida e o tanto de temperatura que deixou de ser resfriada. Estou falando aqui só de 2 feedbacks, que feedback é esse efeito contrário, que estão aí, que não fazem parte dos modelos, mas que existem. É o tal do dominó, que a gente não conhece todos os dadinhos. Olha, eu estou contando para vocês 2 dadinhos que não estão lá na modelagem. A cadeia. Quantos dadinhos mais tem aí que a gente não está sabendo? Não conhece. E eu só descobri esses 2 dadinhos porque eu olhei as 4 regiões da Amazônia e quis entender por que uma região é diferente da outra. Mas por quê? Aí eu fui estudar quanto que uma estava desmatada, quanto a outra... Aí, quanto que mudou de chuva, mudou a temperatura, mas como que mudou lá mês a mês? O que aconteceu com a estação seca? O que aconteceu com a estação chuvosa? Porque eu queria entender por que aquela região da Amazônia estava tão alterada. E aí você começa a ver que tudo está interligado, gente. Tudo está interligado. E a gente não leva as coisas dessa maneira. A gente analisa de maneira simplista. Primeiro que a gente não conhece tudo, a gente só conhece um pedacinho dessa natureza tão complexa.
Segundo, que a gente não tem capacidade computacional para botar todos esses feedbacks. Bom, tem que parametrizar esses efeitos, que também a gente ainda não fez. Como é que a gente coloca o efeito da redução da chuva e do aumento da temperatura? Precisa parametrizar isso, a gente ainda não tem também. A gente tentou fazer isso no artigo de 2021, e foi por isso que eu estudei tanto chuva e temperatura, porque a gente queria trazer uma equação que mostrasse de que maneira que a chuva impactava as emissões de carbono e a temperatura impactava. E aí as relações eram baixas. Não porque isso impacta pouco, mas porque quando você mede CO2 na atmosfera, um CO2 veio de queimada, o outro veio da decomposição, o outro veio da respiração, a respiração do solo, a respiração da árvore. Então, assim, a temperatura e a chuva fazem efeitos diferentes em cada uma dessas fontes. E tudo está lá na atmosfera. Então, a correlação sai baixa porque os efeitos são variados em cada componente de tudo que está acima da superfície. Então, não conseguimos levar uma equação que representasse a maioria do processo. Mas, no meio tempo, e isso foi junto com a pandemia, a gente vai estudando, estuda de um jeito, separa a estação chuvosa, separa a estação seca, vê o que acontece na transição, você estuda, e você começa a entender que, na verdade, tudo está correlacionado. Foi um aprendizado, assim, fantástico para mim. Luciana, falando, né, de parametrizações, você sabe que só parametrizar chuva, sem fazer as relações com CO2, ou mesmo até com a temperatura, é tão complexo. Mesmo na modelagem para previsão de tempo e clima, a parametrização da chuva é o mais complexo. E é por isso que, quando são feitas as previsões, os modelos têm grandes dificuldades. Imagina, então, você parametrizar, não é, o grupo, né, tentar fazer essas parametrizações para poder correlacionar com outras variáveis. Então, realmente, não é fácil. Aqui é uma última pergunta, aqui, depois a gente até pode abrir, que já estamos em uns minutos finalizando. A Bruna, ela pergunta... Eu adorei a Bianca me chamar de pro. Mas ela foi sua aluna. Lá, ela é aluna. Bianquinha! Milhão de beijos para Bianca! Ah, meu Deus. Vamos ver aqui a pergunta da Bruna. A Bruna fala, quais são suas expectativas quanto à definição de legislação no Brasil para a regulação do mercado de carbono? Está de moda, né? Agora é no último IPCC. E obrigatoriedade de compensação pelos diversos setores. E quais os outros mecanismos você enxerga para engajar setores econômicos e sociedade na busca pela redução das emissões? Olha, gente, eu não entro nesse campo, porque esse é um campo de, na verdade, negociar perda. O que a gente tem que fazer? A gente tem que reduzir a emissão. E esse povo, ao invés de reduzir a emissão, paga para outros compensar a emissão deles. Isso não é legal, na conta final, não é legal. Sabe o que está acontecendo na Amazônia? Os plantadores de soja, eles desmataram, gente. O Código Florestal diz, você pode desmatar 20% e preservar 80%. É o oposto. Aí sabe o que eles dizem? Eles plantam árvores, sei lá onde, nem sei se plantam, para compensar. Então, assim, não adianta nada. Para a natureza, a temperatura ali está subindo, a chuva está diminuindo e nós estamos perdendo a Amazônia, que continua lá, não desmatada, mas ela está morrendo, porque ela está perdendo condição de sobreviver ali. Então, esse caminho da compensação eu não gosto, eu nem entro nele, você me desculpa, mas eu não estudo o assunto porque eu acho que a gente não pode por aí. A gente tem que reduzir dano, sabe? A gente tem que emitir menos e recuperar parte da degradação, parte do que a gente já destruiu de natureza, a gente tem que recuperar, gente, porque nós já ultrapassamos o que a gente podia. Então, assim, você me desculpa, nesse campo, eu nem procuro me envolver, porque eu não gosto desse caminho. E se você olhar, você vai nas COPs,
Ninguém fala em reduzir emissão. Ninguém fala em reduzir emissão, sabe? Vamos parar de gerar energia na base do carvão? Não, imagina, na Índia um monte de gente vai passar fome, na China não sei o quê. Então, assim, não entra na discussão. Os Estados Unidos tinham interesse comercial, forçou lá a guerra. O que aconteceu? Vamos parar de usar o gás, abre aspas, natural, odeio esse nome. Eu chamo de gás metano fóssil, porque dizer que ele é natural induz a você achar que ele não faz mal, e ele é natural só lá nas profundezas dos infernos. Aqui, ele faz muito mal, ele não é natural aqui. Então, assim, mas ele emite menos do que você usar carvão. Né? E com a guerra na Ucrânia, o pessoal até explodiu lá o gasoduto, quer dizer, e a turma voltou a gerar energia por carvão. Então, assim, você vê que ninguém está nem aí. Nós estamos caminhando para o colapso climático, cada um só cuidando dos seus interesses, de continuar sendo dono do mundo, de continuar ganhando muito dinheiro. E, ai, gente... Difícil, né? Nós temos que fazer a revolução dos pequenos. Por quê? Porque quem está destruindo o planeta é 1% dos super ricos, que são donos do mundo, na verdade. Quem são os donos do mundo no Brasil? São os caras aí que estão comprando tudo, né? E que acabaram de acabar com a Americanas, a Ambev, compraram a Eletrobras e... Sabe, é uma parcela minúscula da população que mantém os juros altos e está quebrando todo mundo, né? E os ricaços aí do agronegócio, os reis da soja e não sei o quê, essa turma, eles são uma parcela minúscula e estamos todos nós indo para o Bestia por causa disso. Então, assim, o que a gente pode fazer? Eu acho que a gente tem que se conscientizar disso, parar de ser passivo. Sabe, por que a gente não tem aqui as passeatas pelo clima contra a destruição da Amazônia, né? Por que nós não temos isso aqui? Nós somos guardiões do maior tesouro que esse planeta tem, que é a floresta amazônica. E nós estamos assistindo ela ser destruída passivamente. Como entender isso, gente? Se alguém falar que quer internacionalizar a Amazônia, eu digo assim, é para salvar a Amazônia? Internacionaliza, porque nós não somos capazes de preservar. Se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, a Amazônia teria morrido, porque ela estava caminhando para a destruição. Ela está caminhando. A gente vai ter que recuperar uma parte da Amazônia. Ela está caminhando para a destruição. A Bruna levantou a mão. Bruna, você quer abrir teu microfone? Pode abrir as janelinhas aí, aparecer todo mundo e fazer perguntas. Ou as janelinhas, se vocês quiserem. Pode falar, Bruna. Vocês me escutam bem? Sim. Bom, primeiro, boa tarde e obrigada aí, professora Luciana, pela apresentação do estudo, das informações. E, infelizmente, compartilho dessa sua visão caótica de que a gente realmente está caminhando num caminho sem volta e que a gente não tem a preocupação dos setores e da sociedade como a gente deveria já ter, assim, porque a gente já está na esquina do caos, né? Não está mais lá na frente, já é logo ali. Mas eu questionei a questão do mercado de carbono justamente porque com a regulamentação, e aí até saiu na União Europeia mesmo uma revisão da legislação que regulamenta, acho que foi segunda ou terça-feira. E aí o papel da regulamentação lá, pelo menos, eu não sei como essa legislação sairia aqui no Brasil, porque essa legislação se discute em vários planos e nunca sai, mas a regulamentação lá, pelo menos, ela realmente dá uma cota para os setores, tal setor vai poder emitir tanto, que nem você falou, enquanto a gente deveria estar pensando em zerar, então ela realmente dá uma cota, e é aquilo que eles não cumprem, eles têm que compensar via mercado, mas essa cota vai diminuindo a longo prazo, ou melhor, agora médio curto, né? E aí até teve um dos poucos ganhos que teve nessa mudança, nessa revisão de segunda-feira, foi justamente que eles reduziram essas cotas para 2030.
Então, o que estava previsto lá desde o acordo de 2005 para 2030 foi reduzido. Então, se a empresa estava contando que ela ia ter 100 cotas, agora ela vai ter 40 cotas. E assim, não é o ideal, mas talvez o apoio e a cobrança nossa como sociedade por uma legislação seja o começo do caminho, assim, porque depender de iniciativas independentes, assim, eu não vejo muita saída. É triste porque a gente fica meio desesperançoso, né? Olha, veja, vamos pensar com a lição que a Amazônia está dando para a gente, né? A gente vê em vários países incêndios incontroláveis que vai e atinge cidades, o pessoal tem que sair correndo, mata pessoas, porque aí todas, sabe, aqueles incêndios que pegam as árvores e vai dominando assim e causam catástrofes. A gente nunca teve isso no Brasil. Por quê? Porque nós temos a floresta amazônica, a Austrália, que está lá mais ou menos na mesma faixa que nós, tem, né? Só que ela tem um outro tipo de vegetação que não ajuda tanto quanto a que nós temos aqui, mas veja, nós estamos destruindo isso. Agora, pensa o seguinte, adianta compensar aqui no Brasil? Para a gente é bom os caras darem dinheiro para ajudar a gente a preservar a Amazônia, porque veja que o Brasil, até há pouco tempo atrás, tinha poucos eventos extremos, enquanto que o pessoal tem muito. Mas eles têm que se tocar que isso que a gente está vendo que acontece aqui na Amazônia, acontece lá também. As temperaturas estão cada vez mais altas e os eventos extremos estão cada vez maiores nesses países. Eles têm que resgatar uma parte da natureza lá, para a temperatura não aumentar tanto lá, para não ter tanta catástrofe lá. Esse é o problema das compensações. Enquanto a gente só está pensando em termos de gás de efeito estufa na atmosfera, a gente não está entendendo que o buraco é muito mais embaixo. É isso que eu quis dizer, entendeu? Que tentando entender o porquê do funcionamento da Amazônia, eu entendi que a coisa é muito pior. E as emissões da Amazônia, na prática, são 3 vezes maior quando a gente considera, né, só desmatamento e a gente vê a real, quer dizer, é o estresse provocado pela redução da chuva, aumento de temperatura, isso acontece nos outros locais, gente. Vocês ouviram falar que a emissão de metano está aumentando assustadoramente no mundo? Outro dia, um colega meu, que antes dizia que ele achava que vinha da Amazônia, e eu ficava pau da vida com ele, porque a gente vê que não é, a gente mede metano também na Amazônia. E aí ele veio me dizer, a gente se encontrou finalzinho de janeiro, início de fevereiro, numa reunião, e ele veio me dizer que descobriu que é na África. Mas veja, a China estava brigando com os bolsonaristas aqui, e foi desmatar a África para plantar soja lá. Vocês acham que isso não vai acontecer na África também? Vai acontecer na África também. Então, assim, não tem solução. A gente tem que produzir alimento diferente. Essa coisa de monocultura extensiva, isso não dá certo. Tem que ser agrofloresta, sabe? A gente tem que sair desse modelo de como a gente vive hoje. É um modelo extremamente consumista, danoso, poluente. A gente tem que aprender a viver diferente. Então, assim, a solução é a gente olhar cada um para si, ver o que você pode mudar na tua vida, do que você se alimenta, quanto que você gasta de energia, sabe? E a hora que você é consciente disso, você já tem a sua família, os seus vizinhos, os seus amigos, né? E você vai votar diferente, né? Então, assim, a gente vai mudando o mundo a partir da gente. Eu sou uma pessoa muito diferente hoje. Hoje eu brigo em tudo quanto é lugar. Eu questionei a Câmara dos Vereadores aqui, como que vocês querem botar, né, termoelétrica aqui? E, sabe, a gente tem poder. É que a gente não usa, a gente não sabe. As pessoas pensam, eu sou só um. Seja um que briga, que grita, que luta, que traz o resto em volta. Nós temos muita força. Nós somos maioria. A gente tem que parar de ser cordeirinho que vai para o matadouro.
Aqui, já quase finalizando, só aqui uma colocação do Isaac. O golpe de Estado sair, eu sou uma que vou ser presa. Gente, se eu sumir, eles me prenderam. Ah, por favor, Luciana. Não, olha, eu estou brincando, mas eu fui avisada que na época do Bolsonaro eu era vigiada diretamente pela presidência da República, meu celular estava grampeado, tudo. Eu estava na lista. Luciana. Sabe a tal da lista? Eu estava na lista. Realmente, nossa, gente, não optando por, assim, sendo partidária de um ou do outro, mas uma coisa que eu acho que a maioria dos cientistas desejou muito era que Bolsonaro não continuasse. Nossa, E graças a gente ia a perder a Deus, Amazônia. A gente ia perder a Amazônia. exatamente, graças a Deus aconteceu isso. Agora, nos resta só torcer por esse governo, né, para que as coisas mudem. Parece O que diretor está do INPE foi super pressionado. Nossa, o pessoal telefonava para ele berrando, xingando. Fala para aquela mulher calar a boca. Foi nesse nível a história. Nossa, Sabe? Luciane, Eles foi queriam terrível. que eu fosse transferida para um instituto federal lá na Caatinga. E ameaçavam parar de dar dinheiro para o INPE. E o INPE teve cortes terríveis, né? A gente desligou o supercomputador porque não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. Então, uma coisa que eu nunca vou perdoar a esse governo, eles têm acabado com o CPTEC, Luciana. Nem vou falar isso porque eu já fico triste. Uma coisa que, sabe, foi assim um logro para o Brasil, para a América do Sul, ter o CPTEC um dos centros de maior renome, né? Na América do Sul acontecer isso, gente. Não, e o Isso projeto aí era assim, o muito INPE tem que forte. sair de cartaz, tem que virar prestador de serviço de outros institutos. E o nosso Então, diretor topou. E o gente, nosso eu diretor topou. não sei Então, ele realmente o parou que vai de fazer acontecer. previsão de tempo, sabe? E sabe, olha, eu falei, não tem que isso não. E meu diretor veio por 3 vezes me pedir para eu parar de dar entrevista. Eu falei, você vai me desculpar, mas não vou parar. Não vou parar, Nossa, porque eu pague com o preço que eu tiver que pagar, mas eu não vou parar, porque eu que sou cientista, estou vendo que esse governo está fazendo tudo de errado. Está levando o Brasil para um futuro catastrófico. Vou ficar quieta, porque o cara que está sentado na cadeira não gosta, é ignorante, acha que a Terra é plana e está levando a gente para o colapso. Não, gente. Eu sou uma funcionária pública e eu tenho o dever de contar o que a ciência está mostrando. O caminho é o oposto. Graças a Deus. Né? Obrigada por resistir. Realmente você... Porque eu fiquei sabendo que teve muita gente que simplesmente... Sabe? Muita gente foi embora, muita gente ficou quieta. Pode reparar. O funcionário público parou de dar entrevista. Repara. Eu recebia de 1 a 2 e-mails por semana dizendo em que lei eu ia ser processada por estar criticando um superior. Nossa, Luciana. Então, a gente realmente tem certeza que a gente fez o melhor, né? Por optar, olha, né, por outro governo. A ditadura no funcionalismo público. Nossa. É que assim, a gente ficou quieto. Porque quem sabe, botava a boca no trombone, sofria bastante, sofria muito. Você vê delegados, né? O pessoal era transferido. O Bruno era do IBAM, da FUNAI. O Sérgio Moro exonerou ele. Ele coordenou uma grande operação contra garimpo. Eles explodiram 70 balsas de extração de garimpo. Explodiram. O Sérgio Moro exonerou ele e aí ele foi assassinado durante o período em que ele estava exonerado. É isso que aconteceu com os servidores públicos que continuaram defendendo a Amazônia, defendendo o meio ambiente. Teve um professor da Universidade Federal de Santa Catarina que foi assassinado faz pouco tempo. Vocês sabem, as 2 pessoas que mais apareceram, os 2 cientistas que mais apareceram na época da Covid, era a, como é que é? Paxlovid, como é que é? A doutora Natália Pasternak. Ela foi para os Estados Unidos e na SBPC do ano passado eu conheci aquele rapaz da universidade lá de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul.
Gente, como é que é o nome dele? Ele foi na CPI também. Esqueci o nome dele. Pedro Alau. Pedro Alau. Ele contou para mim, ele estava indo para os Estados Unidos quando mataram o cara lá, sabe a festa de aniversário? Que o cara chegou, não conhecia ninguém, chegou matando todo mundo? Depois daquele episódio, ele foi embora. Saiu do Brasil. Agora ele voltou, mas ele saiu do Brasil porque ele sofria ameaça de morte. Então, assim, a ciência foi altamente perseguida, a educação, porque a quantidade de vezes que o pessoal fala que professor é vagabundo, é maconheiro, leva os alunos para mau caminho, e esse é o fruto da violência que hoje nós estamos vendo nas escolas, porque a gente passou a ser desprezado. Mas, na verdade, é uma luta contra o conhecimento, contra o esclarecimento. Quem propaga que a Terra é plana quer que todo mundo fique ignorante, para eles poderem dominar melhor. Então, quem propaga o conhecimento é inimigo. E essa é a guerra, gente, que está acontecendo, né? E essa é a guerra que nós temos que enfrentar e nos posicionar, né? Como cientistas, como alunos, como professores, né? Bom, acho que agora sim acabou o nosso tempo, Luciana. Tinha aqui dois questionamentos. Uma colocação do Isaac em relação aos pequenos municípios, né? A gente fala da Grande Amazônia, né? Com toda essa complexidade e a problemática, né? Catastrófica, vamos falar assim, né? Que você colocou com os seus resultados, mas que os pequenos municípios também, né? Tem um papel fundamental para poder reverter esse pensamento de compensação. Ele agradece, acho que todos nós agradecemos. O Bruno Martins, aqui para finalizar, já lhe pergunta se Belo Monte e os seus impactos na vazão e fluxo dos rios da região entraram nas análises deste estudo. Ô, Bruno, a gente mede CO2 na atmosfera. Então, assim, a gente está medindo a resultante dos processos. Então, a gente não fica avaliando o que está acontecendo embaixo. Na verdade, essa é uma próxima etapa que a gente quer fazer parcerias com quem faz estudo, que a gente chama do bottom-up, né? Para a gente ir melhorando os métodos e entendendo mais por que medindo o CO2 na atmosfera, a gente vê tanto mais emissão do que embaixo. Quer dizer, o que nós não estamos considerando direito, o que nós estamos subestimando ou superestimando, né? Então, a ideia é a gente juntar as duas coisas e aprender mais. Bom, Luciana, nossa, a gente nem sabe como agradecer. Você vê Eu que agradeço. É mútuo. Você está vendo meu sorriso, a minha felicidade, gente? Porque vocês não imaginam o que é você saber tudo o que você sabe e perceber que nós estamos caminhando inconsciente para um colapso. Você quer avisar todo mundo. Exatamente. Então, eu chamo de socializar o conhecimento. Então, assim, é por isso que eu dou tanta entrevista, dou um monte de palestra, porque se as pessoas não souberem, elas não têm como mudar, e a gente tem como mudar, a gente tem que mudar. Exatamente. Luciana, quando você tiver mais resultados, mais estudo, mais informação para dar, entre em contato com a gente, não vamos perder o contato, né? Nós vamos visitar ainda vocês, infelizmente nós estamos já terminando o quadrimestre, mas eu vou fazer aqui um levantamento com os alunos da pós, professores que têm interesse de ir a visitar, e a gente organiza e a gente vai, entra novamente em contato com vocês para ir a visitar o laboratório e as outras instalações, conhecer mais de vocês. Porque realmente a gente não esteve lá, mas em compensação ganhou uma conversa maravilhosa e a gente aprendeu muito. E ver quanto que realmente o grande desafio do professor, do aluno, de todo mundo, todos nós como sociedade, como parte, né, dessa sociedade ante uma realidade, né, triste no que se refere, né, à parte socioambiental, mas também que nos encoraje, nos dê a força para poder continuar e resistir, ser tão forte como você foi,
porque não é brincadeira, não é, Luciana? Imagina, alguém liga para a gente e fala, olha, você pode acontecer isso com você. A gente, por instinto de preservação, é o meu trabalho, né? Minha vida, a gente vai ficar quietinha, mas não, você continuou. Então isso aí é um exemplo para a gente muito grande. E a gente É uma fica muito questão grata. de índole de cada um, né? Eu sou muito assim, qual é a missão da minha vida? E eu tenho uma visão espiritualista, então eu acho que eu vim para cumprir uma determinada missão e para evoluir. E eu sentia que se eu me acovardasse só para preservar a minha vida, eu não teria cumprido, eu não teria nem respeito por mim mesma. Não valeria a pena viver. Então, assim, a gente tem que crescer, a gente tem que evoluir, a gente tem que dar nossa contribuição, né? Bom, mas eu também queria dizer o seguinte, que cada um de nós na área da ciência tem que se encarar como uma voz e compartilhar conhecimento. E pensar que você é uma fonte de conhecimento, faça da sua página na internet, na sua rede social, um canal de socialização de conhecimento. As pessoas estão sendo enganadas por essa estrutura organizada da extrema-direita que, no fundo, quer que os donos do mundo continuem a ser os donos do mundo, que sempre foram donos do mundo. E a gente que está mostrando que nós temos que mudar, eles vão deixar de ser dono do mundo se a gente mudar. Então, eles não querem. Então, assim, a gente tem que convencer as pessoas, né, dessa mudança necessária. E vamos e continuemos, né? Firmes e fortes. Muito obrigada, pessoal, para os que estiveram aqui com a gente. A gente vai ter mais contato com a Luciana. Vamos organizar outros seminários, outros conversando sobre pesquisa e ciência, e para poder convidar novamente a Luciana e novamente a gente aprender muito com ela, todos juntos. E vamos nos encontrar aqui no futuro no INPE. Venham visitar, assim, vai ser uma delícia conhecer vocês. Vamos sim, com certeza. Nos espere para o segundo quadrimestre. Um grande abraço a todos. Um grande abraço, Luciana. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau, Obrigada, Pro. Foi um prazer te ver de novo. Adorei também te ver, Bianca. Gente, tchau para todo mundo. Obrigada. Foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.